Olá! O avanço da inteligência artificial transformou a maneira como empresas e indivíduos interagem com a tecnologia, mas também trouxe um impacto ambiental pouco discutido: o consumo intensivo de água. Estudos recentes revelam, por exemplo, que o chat GPT, uma das ferramentas de IA mais populares do mundo, pode consumir até meio litro de água a cada 20 a 50 comandos de texto, número que aumenta significativamente quando se trata, por exemplo, de geração de imagens. Atualmente, a ferramenta tem 400 milhões de usuários semanais, ou seja, se cada um fizesse apenas entre 20 e 50 perguntas, o consumo estimado seria de 200 milhões de litros de água por semana. Para que a gente entenda melhor sobre os impactos da inteligência artificial no meio ambiente, o Giro Ambiental conversa hoje, então, com a pesquisadora do Instituto de Computação da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, Juliana Fraita Borim. Juliana, seja bem-vinda aqui ao Giro Ambiental. E para que a gente entenda, e quem está em casa compreenda melhor, qual que é esse mecanismo de que a inteligência artificial precisa da água? Por que isso? Primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite. A inteligência artificial utiliza a água para resfriamento das máquinas, né? Resfriamento de todo aquele ambiente do data center. Porque, como vocês devem imaginar, os data centers são grandes edificações com um número muito grande de máquinas, de servidores de armazenamento e de processamento. Essas máquinas elas estão operando 24 horas por dia, todos os 7 dias da semana, então elas geram muito calor. Um dos mecanismos para fazer o resfriamento desse ambiente utiliza a água, né? A gente tem basicamente aí duas possibilidades, uma com ar-condicionados, né? E outro com água, né? A água, ela circula por entre essas máquinas, coleta, ela entra nesse sistema, uma água fria, ela passa por essas máquinas, coleta o calor das máquinas e vai até um lugar onde aí existem duas possibilidades de mecanismo. Um mecanismo é que essa água que está quente, ela evapore desse prédio, né? E aí você precisa outra água que seja inserida, né? Mais água que seja inserida nesse sistema para circular, né? Existe outro mecanismo onde você sempre reutiliza a mesma água, então, quando ela chega quente num determinado ponto, é usado algum mecanismo de ventilação para resfriar essa água. Então, nesse segundo mecanismo, você tem um consumo maior de energia e menor de água, porque a mesma água está sendo sempre reutilizada. No mecanismo anterior que eu falei, onde tem evaporação da água, e sim você tem essa água sempre sendo substituída, e por isso você tem esse maior consumo de água. Sim, agora esse resfriamento, ele parece essencial, por exemplo, para manter essas máquinas. No entanto, Uhum. esse impacto ambiental, ao fazer todo esse movimento dessa água que ou evapora, ou ela é resfriada e volta para o sistema, quais são os impactos efetivos quando a gente pensa nesse consumo de água, Juliana? A gente tem o impacto, principalmente ali na região onde esse data center está instalado, né? Porque ele vai competir com as outras necessidades de água que tem para abastecer a própria população e todos os outros serviços da região, né? Então, quando o data center ele é projetado para utilizar água no seu resfriamento, ele normalmente é planejado para ser instalado próximo de lugares onde você tem essa fonte de água potável, porque também precisa ser uma água limpa, né? Não pode ser, mesmo se a gente pensar água do mar, não poderia ser utilizada simplesmente da forma como ela é coletada do mar. Você precisa ter um processo de limpar essa água para que ela possa trafegar nesse sistema de refrigeração, né? Existe ainda um outro impacto indireto
no consumo de água, que é para a produção de todas essas máquinas que estão dentro do data center, né? A produção de semicondutores é uma produção que envolve também bastante o consumo de água lá na fábrica que produz o semicondutor. Então, não existe só o consumo de água relacionado ao resfriamento do ambiente do data center, mas também nessa cadeia produtiva, até você chegar no data center, existe o consumo de água que também deve ser considerado. Sim, agora você faz parte de um grupo de pesquisadores da Unicamp, aqui na cidade de Campinas, de onde a gente grava o Giro Ambiental, que justamente procura alternativas sustentáveis para essa questão. Conte-nos quais são essas alternativas. Tá bom. Existem várias alternativas que os pesquisadores, o meu grupo e outros pesquisadores têm explorado, né? Além de toda a parte do pessoal que, né, dos pesquisadores mais da área de energia, que estudam energias renováveis nessa questão da infraestrutura dos data centers, quando a gente pensa nos modelos de inteligência artificial, a gente pode pensar em modelos que sejam também mais sustentáveis, né? Porque o consumo de energia, o consumo de água também está muito relacionado ao que a gente chama o tamanho do modelo, né? Se a gente pensar no Chat GPT, o Chat GPT modelo 4, ele é um modelo muito maior, quando a gente fala maior em número de parâmetros, de neurônios que ele usa, é muito maior do que o Chat GPT 3. E um modelo maior implica em você consumir mais energia para você poder executar esse modelo. Existe um hype, né, de uso de IA, né, onde a maioria das empresas acha que tem que usar IA para para resolver todo tipo de problema. Então, uma questão primeiro que a gente tem que pensar é: preciso utilizar a inteligência artificial para resolver meu problema? Consigo resolver de outra forma mais barata, né? Barata no sentido ambiental mesmo. Se você precisa resolver o seu problema usando inteligência artificial, eu preciso usar um modelo grande, não posso usar um modelo menor que me dê ainda um resultado eficiente, mas que consuma menos energia, né? Além disso, eu preciso rodar esse modelo não data center, não posso rodar num equipamento mais próximo, de onde esse dado está sendo coletado, de onde essa tarefa precisa ser realizada, né? Isso que o meu grupo a gente pesquisa muito isso que a gente chama de realizar a inteligência artificial na borda. Na borda seria em equipamentos mais próximos de onde o dado está sendo coletado, aquele dado que eu quero usar para processar dentro da inteligência artificial, né? Então, a gente tem experimentado rodar modelos de inteligência artificial pequenos em equipamentos também, computadores bem pequenos, bem restritos, e são computadores que consomem menos energia, né? A gente, inclusive, tem uma parceria, a Unicamp tem uma parceria com a Receita Federal, onde a gente tem recebido TV Boxes, que são equipamentos que chegam de maneira ilegal no país. A Receita Federal coleta esses equipamentos e o destino natural seria a destruição desses equipamentos. Mas nessa parceria a gente tem pensado em dar novos usos para esse equipamento, que ele é basicamente um pequeno computador, né? De forma que você evite gerar lixo eletrônico, né, com a destruição do equipamento. Então, a gente tem rodado modelos de IA bem pequenos dentro desses equipamentos que consomem pouca energia, são equipamentos reutilizados, então você não tem o gasto de produzir esse equipamento. E com isso a gente tem conseguido criar algumas aplicações para cidades inteligentes, por exemplo, contagem de veículos em vias ou em estacionamentos, contagem de pessoas na fila do restaurante. Então, esse tipo de aplicação a gente consegue muitas vezes realizar localmente, sem precisar enviar para um data center e com menor consumo de energia. Isso seria, então, Juliana, uma tendência, digamos assim, para a gente pensar no futuro. Em que momento é necessário realmente utilizar a inteligência artificial que precisa de um data center, né, aquele lugar grande que gasta muita água, e em que momento eu posso, na minha rotina, na minha empresa, no meu negócio, ter esse outro dispositivo que também vai ser funcional
e mais que eu não vou ter essa questão ambiental envolvida? É uma tendência? Sim, é uma tendência, né? O que a gente chama de inteligência na borda, né? A borda, quando a gente fala, é quando a gente não manda dados para a nuvem, né? A nuvem é tudo que fica lá no data center. Então, existem várias vantagens, né? A vantagem tem essa vantagem do consumo de energia que eu falei, você usa um equipamento mais barato, você não precisa enviar seus dados para um data center, então, principalmente em cenários onde você não quer tirar o dado porque ele é um dado sensível, que você quer manter maior segurança, você não precisa mandar isso pela rede para um data center. Sem contar que também pode ter uma resposta mais rápida naquele processamento, porque ele está sendo processado, você coleta o dado, já processa ali localmente, não tem aquele tempo de transferência do dado até a nuvem, até o data center e o retorno da resposta. Então, é uma tendência usar de forma complementar, né? A gente vai precisar ainda dos data centers, eles vieram para ficar, mas a gente pode pensar nessa complementariedade de não realizar tudo no data center, realizar algumas coisas de forma local. E aí tem várias variáveis que precisam ser consideradas para você tomar essa decisão de onde executar a sua tarefa de inteligência artificial. E essas variáveis, cada empresa aí tem que fazer esse dimensionamento, esse estudo. Isso, que leva em consideração tanto o desempenho que ele quer na execução, desempenho quando eu digo em tempo de resposta, quanto se a resposta é eficaz, né? Ou se eu preciso um modelo maior, um modelo menor, pode-se levar em consideração também para onde é o data center, onde vai ser executado aquela operação, é um data center mais sustentável, menos sustentável, né? Eu acho que todo mundo tem que se preocupar com toda a cadeia de sustentabilidade para que cada um de nós tenha o menor impacto ambiental possível. Juliana, muito obrigada, e o Giro Ambiental está aberto para que quando vocês tenham aí novidades nessa pesquisa ou em outra, a gente possa aqui contar para quem está lá em casa. Obrigada pelo convite. Olha, o Giro Ambiental acaba de falar então com a pesquisadora do Instituto de Computação da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, Juliana Fraita Borim. Olha, aqui continue com a gente, porque agora tem notícias e curiosidades sobre sustentabilidade e meio ambiente. O tráfico de animais silvestres, impulsionado pela demanda de consumidores, é um crime ambiental conhecido por envolver espécies carismáticas, como elefantes e rinocerontes. No entanto, uma vasta gama de insetos também é alvo desse comércio ilegal, sendo buscada por colecionadores, troféus e como animais de estimação exóticos. Globalmente, as populações de insetos já estão em declínio devido a ameaças como poluição, pesticidas e mudanças climáticas. O tráfico agrava essa situação, aumentando a pressão sobre espécies já vulneráveis. A verdadeira escala do contrabando de insetos é desconhecida, pois muitos casos não são relatados. Isso faz com que a polícia e o público em geral subestimem ou ignorem a gravidade desse delito. O saola, raro mamífero descoberto em 1992 e apelidado de unicórnio asiático, está criticamente ameaçado de extinção, com menos de 100 indivíduos na natureza e nenhum avistamento desde 2013. Um novo estudo genético publicado na revista Cell oferece esperança para a espécie, que habita as montanhas Anamite entre o Vietnã e Laos. Os pesquisadores sequenciaram 26 genomas de restos de saolas e descobriram que existem duas populações com diferenças genéticas complementares. Os cientistas acreditam que o cruzamento dessas duas linhagens genéticas em programas de cativeiro pode ser a chave para salvar o saola da extinção.